Olha, está em visita a Limoeiro para proferir duas palestras a convite da Seara Espírita Maria de Nazaré. A palestrante espírita Ana Guimarães é uma referência nacional que Limoeiro acolhe mais uma vez. Eu queria que a própria senhora Ana Guimarães se identificasse. Quem é, amiga? Olá, queridos companheiros, ouvintes dessa Rádio Amiga. Nós somos Ana Jaci Guimarães, nascida no Mato Grosso, e que os companheiros, por muito amigos, nos dão assim uma notoriedade que na realidade não possuímos. Somos dona de casa, e o título maior que podemos oferecer aos companheiros é exatamente esse, de ser mãe de família, esposa, hoje viúva, mãe de 4 filhos e 9 netos. Então, uma vida comum. Todavia, o que despertou em nossa alma alguma coisa que nos fez um pouquinho diferentes foi descobrir que, além da vida que nós vivemos, existe outros valores que muitas vezes as pessoas não valorizam devidamente, que é exatamente os valores espirituais. Descobri a doutrina espírita ainda muito jovem e a partir de então a minha vida teve 2 vertentes: cuidar do aspecto material, que é a minha família, o meu lar, filhos e netos, e a outra vertente é a espiritual, onde procuramos divulgar a mensagem dúlcida de Jesus e a mensagem lúcida de Allan Kardec. Pela referência que temos, a senhora tem uma formação espírita muito profunda, não é? Nós descobrimos a doutrina espírita ainda na adolescência, a convite de uma querida amiga que já está no mundo espiritual. Fomos visitar uma juventude que se reunia em nome do Espiritismo. E a mensagem nos tocou profundamente. Era uma mensagem de alguém que não exigia nada e também não oferecia nada. Dava apenas a nós outros a oportunidade de um trabalho pessoal em busca de uma renovação. Então o Espiritismo não lhe promete coisíssima nenhuma. Ele abre as portas de oportunidades que lhe dão o ensejo de trabalhar no sentido da sua edificação e da edificação daqueles que convivem com vocês. Ela nos ensina a ter mais responsabilidade, principalmente com a vida, que hoje as pessoas levam com muita frivolidade, a vida que é uma bênção de Deus e que a gente precisa tratar com muito respeito e com muita dignidade. Também nos ensina que a oportunidade que Deus confere ao ser humano é através da reencarnação. E para que haja essa oportunidade, é necessário, ou deveria ser necessária, a existência de um lar equilibrado, um lar tranquilo, onde houvesse honestidade, hombridade, respeito humano, onde um homem se tornasse verdadeiramente um homem, cuidando da sua esposa e da sua prole, e onde uma mulher se tornasse verdadeiramente mulher, com a dignidade com que conduzisse o seu lar, para torná-lo um ninho de ternura para o seu marido e os seus filhos. Então, essa mensagem a doutrina espírita passa, e a gente procura, de alguma sorte, transmitir àqueles que nos ouvem. O Espiritismo é uma religião? Não propriamente uma religião, não é. O Espiritismo é uma trilogia. E essa trilogia nos conduz, através de uma filosofia muito lúcida, muito plena, a fazer demonstrações de ordem científica. Então, a filosofia inquire e apresenta, e a ciência, então, dá o seu aval. E é a junção da filosofia e da ciência que nos leva a termos pensamentos de ordem religiosas. Então, não é uma religião, é essa trilogia, filosofia, ciência e religião. Porque quando você analisa a filosofia,
e começa a pensar em termos dessa filosofia. E aí a ciência vem e corrobora, porque a imortalidade da alma não é um questionamento filosófico, é uma realidade científica que já foi provada nos gabinetes de pesquisa por homens notáveis que aprofundaram o bisturi da razão e demonstraram sobejamente a imortalidade da alma, assim como a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. Então, o conhecimento desses aspectos nos leva a uma aproximação com Deus. E é exatamente isso que faz a religião, conduzir a criatura até Deus. Então, a filosofia, a ciência abre os portais da religiosidade. E a gente tem vontade de se aproximar de Deus um pouco mais. Você fala aproximar de Deus. Tem religiões que pregam viver eternamente na Terra, tem religiões que pregam ir para o céu. O objetivo principal de quem pratica o espiritismo, qual é no final? É esse aí? É a evolução. A gente fala aproximar de Deus, é porque nós nos afastamos de Deus. Ele não. Deus é onipresente. Ele está em toda parte e com todas as criaturas. Mas a gente se afasta dele quando nos esquecemos de ser honestos, dignos, honrados, de construir coisas positivas em torno de nós. Quando o homem, ou a mulher, não importa, descambam para a marginalidade, para a utilização negativa do corpo, a sexualidade desenfreada que hoje está graçando pela nossa sociedade, tudo isso nos afasta de Deus. Ele não, ele continua conosco, mas nós nos afastamos dele. Então, o Espiritismo mostrando para nós a importância do corpo físico, que é um legado de Deus, a importância da sexualidade, que é através dela que Deus nos permite a reencarnação, e que a gente aprendendo isto, a gente está se aproximando de Deus, porque está aproximando dos seus mistérios, aquilo que o homem não entende ainda. Então ele pretende um céu, mas um céu de que forma? Onde a criatura ficaria na inércia para sempre? Ou um inferno onde a gente sofreria para o resto dos evos? Ou então um nada, onde a criatura se acaba e vai despertar no juízo final? Isso é uma coisa que cientificamente a gente não pode acreditar. E religiosamente também não dá para acreditar, porque Deus é a misericórdia infinita. Então ele não faria isso. Ele não construiria um robô para ele controlar, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Não. Ele construiu o ser humano e nos deu todas as possibilidades de nós construirmos a nossa vitória espiritual. Então você possui uma coisa extraordinária, acima dos irracionais, que é a razão. E essa razão vai levar você a se ver, a olhar para você. Então pensa bem, você tem duas mãos que te obedecem sem que você precisa fazer, faça isso ou faça aquilo. Você tem duas máquinas fotográficas que são extraordinárias, muito superiores às máquinas mais modernas que existem. Você tem dois aparelhos auditivos que são extraordinários e, mais do que tudo, um aparelho fonador que lhe dá a chance de se comunicar como ninguém com as pessoas. Então, o que é que o homem faz? Quando eu digo homem, estou me referindo ao ser humano, homens, mulheres. O que é que nós fazemos com esses valores? Os olhos são empregados para ver coisas negativas. Os ouvidos guardam notícias desagradáveis. A boca é utilizada da forma mais desequilibrada possível. Hoje, o festival de palavrões coloca o homem numa subalternidade que não tem tamanho. Esse homem que é o rei da criação, segundo o pensamento vigente, se torna subalterno, porque ele mesmo se deprecia através do comportamento. E a sexualidade é tratada com desrespeito tão grande. As pessoas vão perdendo os valores de si mesmo. Eu me respeito, respeito o meu corpo, não deixo que ele seja manuseado, manipulado aleatoriamente,
Por quê? Porque eu me creio um ser divino, e como um ser divino eu tenho que ser tratada como tal, com respeito. E eu me trato com respeito e trato os outros também com respeito. Então é dessa forma que a gente vai crescendo. Ana Guimarães, vocês pregam uma vida, uma reencarnação, uma ressurreição, coisa parecida, mas a gente sabe que muitas religiões elas pregam ir para o céu. E para o céu essa passagem seria a morte, seria ir para o paraíso, mas ninguém quer morrer. Quando falou tá doente, hospital, remédio, médico, consulta. E como você analisa isso? Não quer morrer porque ele sabe o que acontece depois da desencarnação. Então, para nós, não existe morte. Existe uma transição para a continuidade da vida, a imortalidade da alma. E isso já está comprovado. Não é afirmativa religiosa, não. Provada a imortalidade da alma. Muita gente diz assim, ninguém voltou para contar. Voltou sim. Muita gente voltou e contou o que ocorre do outro lado. Acontece que as pessoas não buscam. Eles querem receber de mão beijada. A gente tem que estudar. Então, estudando, você descobre essa realidade. O céu é uma ilusão. Ilusão que as pessoas ofereceram por pensamentos pessoais e para conquistar a fé das criaturas, que não é uma fé também, porque ela desvanece quando chega a oportunidade da desencarnação. Com o Espiritismo, isso desaparece, porque nada se perde. Se eu tive uma vida desagradável, onde eu me comprometi muito com o erro, eu vou ter outra chance, porque Deus é misericórdia. A outra chance é a reencarnação, que já está comprovada cientificamente. Então eu retorno e pago. Com isso, o medo, o temor da morte vai desaparecendo, porque o que é a morte? Eu vou abandonar o corpo. Agora, isso poderá ser doloroso se eu maltratei o meu corpo, ou será tranquilo se eu tratei com dignidade e respeito. Como as pessoas sabem disso intrinsecamente, eles têm medo, porque não cuidaram direito do corpo. Pelo que você falou aí, as pessoas no meu lugar agora lhe perguntaria claramente, e eu estou no privilégio de fazer essa pergunta. Você já conversou com pessoas que morreram? Já voltaram para falar com você? Já, sim, muitas vezes. E eu acredito piamente, quer dizer, eu tenho certeza dessa imortalidade da alma, porque já tive muitas oportunidades de vê-los, de ver os espíritos e reconhecê-los. Isso não é para qualquer um, não é? Isso é para quem tem a mediunidade, verdadeiramente. E já tive a oportunidade também de, através de outros médiuns, de Francisco Cândido Xavier, que eu tive a oportunidade de conviver com ele muitas vezes, de ouvir relatos que só eu sabia, e de Valdo Franco também, Dona Ivone Pereira, foram médiuns notáveis que deram testemunho. Eu sou uma médiazinha, não sou nada especial. E, graças a Deus, e também é uma fé, eles têm tido a oportunidade de demonstrar que podem entrar em contato conosco. Então, eu tenho certeza da imortalidade da alma. Por que essas pessoas que já se foram procuram os vivos, pessoas como você? Elas têm relatos importantes, o que é que elas querem quando procuram as pessoas vivas? Principalmente nos alertar, nos lembrar que a morte não é o fim. Como eles, muitos deles, viveram, erraram e sofreram e ainda sofrem, eles vêm para nos alertar. Você vê que as mensagens são todas elas lembrando-nos a necessidade da gente ter uma vida digna. Então, o retorno deles é nesse sentido, é por amor, para que a gente acorde para essa realidade. Todos que morrem têm essa oportunidade? Nem todos. Porque é muito curioso, né? Aqueles que mergulharam no erro, eles continuam no mundo espiritual dentro do mesmo caminho e sofrem com isso,
mas sofrendo, ao invés de estimular-se para o sentido bom da vida, eles despertam em si mesmo um ódio maior pela humanidade. Então, eles nos assediam também, levando à loucura, levando ao suicídio e levando a cometer mais erros ainda. Porque o mal lhe faz bem. Eles gostam, mas chega o momento do despertar. Chega o momento em que eles também despertam para a realidade de ser feliz e começam o caminho de volta. É um caminho doloroso. Aí as pessoas não entenderem as diferenças que existem na humanidade. Você vê uma criança que nasce com defeitos terríveis na organização fisiológica. Aí as pessoas dizem, por que Deus permite? Não é Deus que permite, é Deus que dá a oportunidade de você refazer. Porque você destrói tantas vidas, vende drogas, quer dizer, destrói o equilíbrio orgânico e espiritual de uma pessoa, vai ter que pagar um preço. É como se você assinasse uma promissória e depois você tem que resgatar essa promissória, reaver aqueles que você lançou na indignidade. Então o Espiritismo nos ensina isso e os Espíritos também vêm para dar testemunho de que isso é uma verdade. Ana Guimarães, se existe vida após a morte, onde essas pessoas estão? Em toda parte. Aqui mesmo, agora nós estamos com uma assistência grande de espíritos que participaram da reunião que terminou agora há pouco, outros que são ligados à casa, e a Elizabeth, a Tereza. Tem muitos ouvindo essa entrevista antes dela ir para o ar. Sim, tem muitos que estão vindo, inclusive uma criatura que está aí ao seu lado, e diz que foi um grande amigo seu e que te quer muito bem e acompanha o seu trabalho. Você identificaria essa pessoa? Eu não tenho essa capacidade. Eu consigo visualizar e às vezes, quando eles desejam, eles dão uma identificação maior. Eu sou muito pequena ainda em termos de mediunidade, não tenho essa capacidade de... Às vezes a gente consegue. Agora há pouco eu consegui, mas agora eu não... Só sei que ele está aí. Amiga, a gente sabe que os centros espíritas, eles pregam a paz, eles fazem um trabalho social importante de mudar a vida das pessoas, mas especialmente essas casas são de acolhimento. Os centros espíritas, hoje eles estão com uma tarefa assistencial muito grande. Tarefa que foge um pouquinho à contextualização do significado da casa espírita, porque ela é principalmente para oferecer o pão espiritual. Mas muitos se dedicam ao pão material. Isso é uma coisa boa, mas não é o mais importante. O mais importante é o esclarecimento. Porque o alimento você recebe agora e joga fora depois. Agora o alimento espiritual fica com você para sempre. Essa é a tarefa da casa espírita, esclarecer. Muito obrigado por esse momento e seja sempre muito bem-vinda a Limoeiro. Eu que agradeço e peço a Deus que você continue fazendo um trabalho, principalmente de divulgar as coisas positivas, as coisas boas, que elevem o coração do homem, porque notícias desagradáveis, notícias que nem sempre são verdadeiras, já existem muito. Seja verdadeiro, meu filho, e Deus te ajudará sempre.